Pois bem, o Vasco continuou buscando um monte de gente, mas não conseguiu contratar nenhum executivo. Paralelo a isso, trouxe Carlos Brasil, que era diretor da base do Vasco, foi para o Corinthians e volta para ser o gerente geral, acumulando 2 pastas, dentro daquele organograma que a chapa do presidente Jorge Salgado apresentou no início do ano e não cumpriu, porque só colocou uma pessoa, única, onipresente, onisciente, era o comandante-geral do Vasco, Alexandre Pássaro, que quando saiu, desmoronou todo o castelo de cartas. E aí trouxeram, dentro desse organograma, que tem um CEO, um gerente da parte técnica e da parte de mercado. E o Carlos Brasil começou a trabalhar. Começou a tirar jogadores, a dispensar, a fechar contratos de jogadores que não ficariam no clube, enfim. Começou a trabalhar com o Zé Ricardo, com quem ele conhece e tem uma ótima relação. Pois bem, o CEO à parte. E aí veio o nome de Fernando Praz para ser o coordenador técnico. A gente está 2 semanas buscando essa informação. E o Fernando Praz, muito educadamente, sempre foi assim, respondendo: olha, eu tenho 2 propostas, não posso dizer de onde, mas eu tenho que saber o que eles querem de mim, qual é a minha função, e aquilo foi enrolando. Ontem, na nossa live tradicional de segunda-feira, eu dei uma informação, quem nos acompanha ouviu. Fernando Praz estava mais otimista antes. Agora ele já não tinha tanto otimismo. Alguma coisa dizia a ele que a coisa não ia andar. E não deu outra. Hoje pela manhã, eu mais uma vez, dentro daquele caderninho que eu anoto tudo, Praz, e aí? E ele me disse: confirmada a nossa reportagem, Flávio. O Vasco acabou de comunicar que não vai prosseguir nas negociações, não tem mais papo. E eu disse a ele: mas qual é a questão financeira? Ele falou: não, financeiramente, tudo certo, tudo ok, tudo resolvido. É mesmo questão de mudança de planos, expressão usada pelo Fernando Praz. Sentindo Praz muita decepção, tristeza, porque ele esperava sim assumir no futebol um cargo que pudesse, junto ao Carlos Brasil, fomentar um time competitivo. Mas o tempo passou no dia de hoje e algumas matérias foram divulgadas dizendo que na verdade não aconteceu o acordo porque Praz teria aumentado a sua proposta em função de outras propostas que poderia ter recebido e de repente teria feito um leilão. Pois bem, o Fernando Praz quis falar e vai falar exclusivamente aqui no canal Atenção Vascaínos. Não gostou dessas matérias, quis desmentir, dizendo que não houve em momento nenhum questão financeira que impedisse o seu regresso ao Vasco. Segundo ele, foi uma posição do clube, mudança de planos do clube para não ficar com ele. Vamos ouvir então, espaço aberto para Fernando Praz. Flávio, tudo bem? Então, só para deixar bem claro, um outro veículo de imprensa aí noticiou sobre a minha situação com o Vasco. O repórter teve chance de me perguntar. Ele entrou em contato comigo hoje no começo da tarde, não perguntou e escreveu uma notícia fantasiosa, mirabolante, totalmente descabida, né? De acordo segundo ele, com a fonte dele. O que aconteceu foi o seguinte, e isso o pessoal do Vasco pode confirmar, acho que sem problema nenhum. O Vasco me fez uma proposta financeira, eu de pronto aceitei, não pedi R$1 a mais, nem R$1 a menos. Aceitei de imediato e posteriormente houve uma desistência do clube por algum motivo ou outro que cabe ao clube, né, definir isso da forma mais natural e mais tranquila e mais normal possível. São situações que acontecem no futebol, mas tudo isso muito longe dessa história mirabolante que o repórter inventou. Então é muito simples, teve uma proposta, foi aceita sem discussão nenhuma de valores, simplesmente aceita e posteriormente o clube achou por bem que não deveria prosseguir. Fechada a questão Fernando Praz, eu fui atrás de um novo nome executivo. Jorge Macedo, que é executivo do Ceará, equipe que faz boas campanhas nos últimos anos no Campeonato Brasileiro. Jorge Macedo teve ontem a felicidade de comemorar o aniversário dele no Sul, da filha, aliás, não dele, aniversário da filha, e estava no avião voltando para Fortaleza quando hoje de manhã, depois que mandei uma mensagem ontem, ele me respondeu. E eu disse: Macedo, quero saber, porque eu conheço, trabalhou aqui no Fluminense, trabalhou no Internacional, qual é a situação com o Vasco? E ele me confirmou. O presidente Jorge Salgado entrou em contato com ele na última sexta-feira e não chegaram a um acordo.
Jorge Macedo preferiu ficar no Ceará, disse, vou tocar meu projeto aqui no Ceará. Essa informação que a gente tem bate, porque eu busquei no Vasco e realmente o que houve foi falta de acerto financeiro, falta de condição financeira da vinda do Jorge Macedo. E ele foi mais um executivo a dizer não ao Vasco da Gama. Pois bem,